Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é a terceira parte do método 2 de comparação da nossa planilha de técnicas de conciliação bancária. Você viu, nesse mesmo dia, neste domingo, duas aulas já foram publicadas, a parte 1 e a parte 2. Esta é a parte 3 do vídeo. Se você não viu ainda a parte 1 e 2, procure nos comentários aqui na descrição desse vídeo que você encontrará o link para as duas aulas anteriores. E vamos então à nossa codificação. Acho que nós conseguimos concluir nesse processo. Então, se eu der aqui 2 cliques sobre comparação, nós vamos voltar para o método compara planilhas. E se você se recorda, nós já tínhamos criado as nossas fórmulas de comparação, mas nós ainda não fizemos aquele processo de colagem das fórmulas para as últimas células, aí, ou até a última célula da nossa coluna. Então, nós vamos fazer isso a partir de agora. Para copiar essas fórmulas da coluna K e L, só para relembrar você, vamos utilizar, primeiro, eu preciso definir a minha última célula. Então essa minha última célula vai ser igual w.cells, w.rows.count, vírgula, coluna 9, porque é a minha coluna K, ponto end xlup. Então eu já sei que nessa minha coluna K, vamos colocar essa planilha um pouquinho do lado. Aqui não é essa aqui é do treinamento, é esta daqui. Perfeito. Esta aqui, então, nós temos a coluna K e L, e são essas duas fórmulas que eu quero copiar até a última linha da coluna I. Então, na verdade, aquele número 9 é da coluna I. Copiando a nossa fórmula, w.range K2 até L2, ponto copy. Vamos ajustar então um pouquinho só a nossa tela aqui para que você tenha uma área mais confortável de visualização. Vou ampliar. E aí o destino. Então eu vou utilizar agora o método destination para que eu já possa numa mesma linha escrever tudo. Destination igual w.range, que vai da minha célula K2 até L, concatenada com a última cell.row. Depois w.range I2 até L, concatenado com a minha última célula.row, vai ser igual à mesma instrução. Como nós estamos aqui nessa coluna definindo a última célula de dados, nesta linha eu vou copiar as fórmulas até a última linha, ou até a última coluna, a última célula dessa minha coluna I. Então ele vai copiar aqui da coluna K, perdão, até o final. Depois, ele vai, através desse comando que eu acabei de digitar, converter os valores que vão de I2 até L e a última célula, olhem só, de I2 até L, a última célula da minha tabela, então isso aqui vai dar uma matriz enorme, ele vai converter tudo isso em valor, ele vai eliminar as fórmulas. Então essa é uma fórmula rápida de eliminar fórmulas da sua planilha usando o VBA. Classificar os dados. Então agora eu preciso classificar os dados por valor, porque eu preciso ver aonde estão as diferenças, especificamente onde elas existem. w.sort, nós vamos usar o método sort, .sort fields.clear. Nós vamos apagar qualquer coisa que tenha anteriormente. E vamos lá, w.sort, .sort fields.add. A minha primeira chave vai ser a minha faixa de células, que vai de range L2 até L, concatenada com a minha última célula.row, vírgula, sort on, vamos colocar aqui embaixo para facilitar, sort on, dois pontos igual, xl, sort on values, para que ele possa considerar os valores. Vamos descer aqui uma linha. Vamos colocar aqui o order, dois pontos igual, xl ascending. Vamos de novo colocar uma vírgula, vamos para a próxima linha. Depois nós temos aqui mais um argumento que é o data option. Dois pontos igual, xl sort normal. Se eu digitei tudo certo, ao pressionar o Enter, ele vai fazer a colocação das letras em maiúscula. Tudo certinho. Próximo passo. Agora nós vamos efetivamente fazer aqui o sort, nós já definimos qual é a chave.
with w.sort, sort and with. E aqui nós vamos colocar os comandos. .setRange, a minha faixa de dados vai ser da minha célula I1, porque eu quero incluir também os títulos, vírgula, até L concatenada com a minha última célula. Continuando, .header, eu preciso dizer que eu tenho sim um cabeçalho nos meus dados. .mathCase, se eu quiser que ele faça a diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas, eu vou colocar como false. .orientation, para dizer que é do topo para baixo, XL top to bottom. E .sort método igual XL pinwin. .apply, para que ele possa fazer a aplicação do meu sort. Com isso, nós já vamos colocar os nossos dados aqui em ordem para fazer a classificação. Aí o que acontece? Vamos executar o nosso código até aqui, para ver como é que está. Depurar, compilar o nosso código, e aí eu vou pressionar F3 e vamos fazer a comparação dos dados. Processo sendo executado, ele vai copiar todas as nossas fórmulas e vai classificar os valores. A grande vantagem desse método é que eu consigo, a partir desse ponto, visualizar a nossa técnica aqui. Ele está ainda fazendo o processo, vamos aguardar. Eu posso até verificar se ele não deu nenhum erro. Nós temos o onError lá em cima, se vocês se recordam, ele está ativado. Então, como eu não coloquei nenhuma mensagem de tratamento, eu vou comentar esse onError, porque provavelmente acabou acontecendo alguma coisa aqui. Vamos dar um comentário. F5 para executá-lo novamente. E aí provavelmente vai dar um erro, uma mensagem de erro na tela. Pronto, o objeto não aceita essa propriedade. MathCase, então eu acho que eu escrevi errado, é MatchCase. F5, agora sim. Se eu der aqui agora um minimizar, você vai ver que os nossos dados eles foram classificados ou não. Não, eles apagaram. Vamos executar novamente. Só que antes, deixe-me verificar aqui, W é minha planilha de comparação. Então, de novo, F5, vamos fazer ele executar o código. Esse comando aqui está apagando. Então, .value, e vamos colocar também aqui o nosso .value. Vamos executar de novo, porque tem que funcionar. F8. Copiou as fórmulas. Pronto, agora sim. Faltou o parâmetro .value, ele estava apagando os dados com a supressão. Então, nesse caso, para que eu possa eliminar os valores, eu tenho que colocar obrigatoriamente o .value. Agora sim, .sort, nós vamos fazer a classificação dos dados. Prontinho. Agora eu já tenho as minhas diferenças colocadas em ordem para facilitar a minha busca. Sempre que você estiver programando, o ideal é que você faça essas paradas também, dependendo da complexidade do seu projeto, e vá fazendo parte a parte para facilitar o entendimento e evitar menos erros no futuro. Então agora nós vamos procurar valores para apagar. O que são esses valores? São os valores zerados. Eu não preciso ficar com os valores apagados zerados na minha planilha. Eu vou manter somente as diferenças. Manter as diferenças. Isso vai fazer com que o meu usuário não perca tempo analisando valores que deram zero aqui na diferença dos valores. Então vamos lá. Vou avisar o usuário que nós vamos começar fazendo isso, lbl caption, ou fr menu, lbl status.caption vai ser igual a eliminando valores diferentes de zero. Undo events para rodar aqui, liberar a minha planilha. w.range l2.select. Esse processo vai ser o seguinte: a partir da minha célula E2 eu vou verificar se existe diferença ou não. Então faça enquanto while ActiveCell.value seja diferente de zero. Isso é ótimo porque eu vou percorrer rapidamente as minhas células. Existe um método melhor para fazer isso e mais rápido, que é usando as variáveis de controle de linha e coluna. Mas vamos utilizar o método tradicional. ActiveCell.offset 1,0.select para evitar que essa minha planilha entre num loop infinito. Esse loop aqui só tem um objetivo:
percorrer a minha planilha, todas as células zeradas, até chegar lá embaixo, na primeira célula, cujo valor seja diferente de 0. Ou seja, nós estamos na linha 12.787 e o meu usuário não precisa ver esses valores que bateram certinho. Eu só quero mostrar para eles as diferenças. Então, assim que ele chegar nessa célula que tem valor diferente dos zeros, nós vamos definir que a minha célula inicial é igual a ActiveCell. Ou seja, nós vamos criar aqui um ponto de parada. w.range, cell inicial, vírgula, cell final. Opa, a minha célula final vai ser um pouquinho diferente, eu esqueci de colocar aqui. A minha célula inicial, então, eu já tenho. Agora eu preciso percorrer qual é a minha célula final. Vamos colocar aqui célula final, para facilitar o seu entendimento posteriormente. Célula final. Faça enquanto ActiveCell.row for menor ou igual à última célula.row e ActiveCell.value seja menor ou igual a 0. ActiveCell.offset 1,0, .select e por último o loop. Com isso nós vamos achar aqui a nossa célula final, set cell final igual ActiveCell.offset menos 1,0. Aí o que nós vamos fazer? w.range cell inicial, vírgula, cell final, ponto offset 0,-3, ponto select. E aí eu vou pegar toda essa seleção, selection.delete, puxando o meu cursor para cima. Vamos executar esse ponto aqui porque você pode ter ficado um pouco confuso. Eu vou comentar esse código, vou salvar a minha planilha e vamos executar novamente então essa nossa programação para que você possa ver o resultado. F5, ele vai executar todo o meu código, apagando tudo isto, gerando novas planilhas e fórmulas. Eu vou tirar o breakpoint aqui da classificação, perceba que ele já classificou, e aí eu vou fazer o seguinte, colocar o meu cursor na célula L2. A célula ativa é diferente de 0? É, então ele já parou e definiu como célula ativa a minha célula atual. Observe, se eu voltar aqui, note aqui a diferença. Como eu estou procurando as diferenças maiores que 0, eu estou pedindo aqui, ó, o valor da célula é diferente de 0? Não, é igual a 0. Então ele interrompe e já sabe que essa minha primeira célula é 0. Então ele não precisa percorrer todo o meu ciclo. Vou definir a minha célula inicial como sendo a célula atual. Na sequência ele vai pegar a minha célula atual e vai verificar até a última célula se ela é, no caso aqui, maior que 0. Então eu vou continuar. Não é igual a 0, então ele continua. Ele vai fazer isso, esse loop, até percorrer todas as minhas células. Vou clicar aqui e vou pressionar Ctrl F8. O processo chegou até o final e ele vai definir a minha célula final. Vamos ver o valor dela. Set cell final.address. É a célula L12787. Se nós percorrermos isso aqui até o final, você vai ver que realmente a minha linha 12.000, como ele está indicando, é a minha célula, olha só, a anterior que tem o último zeros. Com essa instrução já na memória, eu vou selecionar todas as minhas células, a minha range de células até a última que tem valor zerado e vou deletar. Esse shift significa que esses valores vão ser deslocados para cima. Prontinho. Se nós dermos um F5 agora e formos lá para o início da nossa planilha, você vai ver que agora eu já tenho as diferenças apuradas sem que o meu usuário tenha que ficar preocupado e percorrer todas as linhas da minha planilha. Prontinho. Então aqui nós já fizemos a eliminação dos valores. Vou colocar o meu cursor aqui, vou selecionar a minha planilha de novo e agora nós vamos começar a formatação final do documento. Essa formatação final é justamente dar o acabamento na planilha para que o usuário possa utilizar essa planilha de forma mais coerente, sem que ele tenha que ficar fazendo essa formatação toda vez. Então vamos lá. frm menu lbl status.caption igual a status. Formatando o documento do events. Pronto.
w.range, coluna B, vírgula, coluna F, vírgula, e coluna de J até L, o número de todas essas colunas vai ser igual ao padrão monetário. Cifrão, trilha, vírgula, trilha, 0.00. As faixas de células de A, vírgula, E, vírgula, e I, o padrão do formato vai ser igual a CPF, que vai ser 000, aspas, aspas, ponto, aspas, aspas, 000, aspas, aspas, ponto, aspas, aspas, 000, aspas, aspas, hífen, aspas, aspas, 00, aspas. Esse é o formato de CPF no VBA. w.range 1, ou seja, a minha linha inteira, número 1 vai ser fonte.bold igual a true, w.range A2, current region.select. E aí eu vou utilizar aquela nossa sub, a pinta borda, para poder fazer a pintura das bordas desta minha célula. Ok, então até esse ponto nós vamos fazer a formatação final do documento. Vou tirar esse meu breakpoint e vamos executar esse código, só que colocando aqui ao invés do debug.print, nós vamos tirar isso, vamos comentar, e eu vou colocar aqui um message box, pronto, e um do events para atualizar. Vou salvar a planilha e pressionar a tecla F5 novamente. Observe, o processo já está em execução, a minha planilha está sendo montada, e assim que a mensagem de pronto for exibida, nós já vamos ter pelo menos uma parte da planilha formatada. Olha só, ok. Vamos checar. Todas as bordas pintadas aqui da coluna A, formatação de CPFs para coluna A, E e I, coluna J, K, L, colunas F e colunas B, formato monetário. Agora o que nós vamos fazer é inserir os totalizadores aqui na parte de baixo dos nossos cálculos. Mas este é o final da parte 3, porque esse vídeo já está com quase 20 minutos de novo, ainda falta a parte 4, e a parte 4 vai ser bem mais simples. Agora o que nós vamos fazer é justamente fechar a formatação da nossa planilha para ter a primeira comparação. Percebam que nem sempre o cálculo em VBA ou a rotina em VBA vai ser tão simples ou fácil de ser feita. Ela é um pouco trabalhosa, mas você vai perceber que nas aulas futuras nós vamos aproveitar muito do que escrevemos até aqui nos métodos de comparação. Então, lembre-se, este é o final da parte 3 desse vídeo. Nós temos ainda a parte 4 para fechar esse primeiro método de comparação. Tem muito código VBA ainda pela frente. Até lá!